Bem-vindos ao canal 10 Curioso. Preparem-se para uma jornada cheia de mistério e arrepios, enquanto mergulhamos em 3 dos lugares mais assustadores do mundo. Desde a misteriosa Catedral de São Jorge, na República Tcheca, até o aterrorizante sanatório de Raival nos Estados Unidos, e terminando com o sinistro Lago Karachay na União Soviética. Preparem-se para uma viagem que vai desafiar até os mais corajosos. Mas antes de começarmos nossa jornada, não se esqueçam de deixar seu like, se inscrever no canal para mais conteúdo assombroso como este, e compartilhar com seus amigos que adoram sentir aquele friozinho na espinha. Agora, segurem-se firme, pois estamos prestes a embarcar em uma aventura que vai além do imaginável. Catedral de São Jorge, na República Tcheca, a minúscula catedral, que é povoada por 30 esculturas espectrais, foi erguida em 1352, no século XVI. Seu encerramento definitivo ocorreu em 1968, após uma parte do teto desabar sobre os presentes em um enterro. Todo esse incidente contribuiu para a crença dos habitantes de que ela estava enfeitiçada, e a liturgia começou a ser realizada no Forte de Bunger, na Índia. O forte foi erguido no século XVI e se tornou a capital do reino de Rajamado, porém foi rapidamente abandonado e muitos acreditam que isso se deu devido à maldição local sobre seus moradores. As autoridades locais impuseram restrições de acesso ao forte. Uma placa foi instalada no local alertando que a entrada é estritamente proibida entre o pôr do sol e o nascer do sol. Dizem que há um local mais assombrado do mundo e este é o Sanatório de Raival. Considerado um dos lugares mais aterrorizantes globalmente, o Sanatório de River Hills atualmente está inativo, mas foi um hospital no estado de Kentucky. Foi inaugurado em 1911 como um hospital de 2 pavimentos, destinado a abrigar de 40 a 50 pacientes com tuberculose, devido a uma epidemia na época chamada de peste branca. O hospital foi desativado 50 anos depois, em 1961, devido ao desenvolvimento de medicamentos contra a tuberculose, tornando-o desnecessário. Durante esses 50 anos, muitos eventos terríveis ocorreram. Como a estrutura original era de madeira e se deteriorava com o tempo, e os casos de tuberculose aumentavam, as autoridades decidiram construir um hospital maior em apenas 5 anos, com 5 pavimentos e capacidade para mais de 400 pacientes. Claramente, dada a situação de surto, o hospital estava superlotado. Milhares de vidas foram perdidas nesse hospital, principalmente devido à escassez de recursos. Para ocultar as mortes, foi construído um túnel para descartar os corpos sem que os outros pacientes percebessem as frequentes remoções nos corredores. Além das mortes por doença e negligência, houve casos de suicídios, como o de uma enfermeira que se enforcou em um dos corredores do refeitório. Supostamente, é possível avistá-la vagando pelos corredores. Até hoje, este é apenas um dos muitos avistamentos de fantasmas relatados por turistas. Após a diminuição dos casos de tuberculose, o local foi transformado em um centro geriátrico sob o nome de Rue de Avendo. Lá, foram tratados pacientes com demência, dificuldades de mobilidade e até deficiência mental grave. No entanto, o centro geriátrico recebeu muito mais pacientes do que podia acomodar, resultando em superlotação extrema e escassos recursos. Quando surgiram acusações de negligência, o Good Haven foi fechado em 1982. Durante esse período, mais mortes ocorreram, totalizando cerca de 63 mil desde a abertura em 1911. Em 1966, Robert Albert adquiriu o River Hills com o objetivo de construir a maior estátua de Jesus Cristo do mundo, com 46 metros de altura, mas não arrecadou fundos suficientes. Finalmente, em 2001, Tina e Charlie Mattenley adquiriram o local, transformando-o em uma casa assombrada.
O casal sabia que milhares de pessoas haviam perdido a vida naquele edifício, tanto quando era um hospital quanto quando era um asilo. Assim, os visitantes afirmam sentir uma energia muito estranha, especialmente no Túnel da Morte, com 150 metros de comprimento, que vai da base da colina até o hospital, onde os corpos eram depositados. No entanto, também são observados fenômenos em outros locais, como no 5º andar, onde ficavam os leitos das crianças com tuberculose. Um fantasma notável é o time. Dizem que se você jogar uma bola nesse local, ela é arremessada de volta. Além disso, há relatos de 2 mulheres que dividiam um quarto, Jane, Anne e Elizabeth, que aparecem no corredor do quarto 418. Houve também um médico que realizou cirurgias terríveis chamado Joseph Cotton. O médico acreditava que, ao fechar as costelas, era possível aliviar o inchaço dos pulmões causado pela doença. Isso ocorreu nas décadas de 1920 e 1930. Como a anestesia não era eficaz, essa intervenção resultou em várias mortes cruéis. O próprio médico acabou falecendo no hospital. Os visitantes afirmam ver um homem de jaleco branco nos corredores, batendo portas e jogando objetos. Você teria coragem de visitar o Waverly Hills? Lago Karachay. Em 1951, foi utilizado pela União Soviética como depósito de lixo radioativo. Acredita-se que tenha uma radioatividade maior do que a de Chernobyl. O caminho a Lozes e Ungas. Considerada a pior estrada do mundo, que até o ano de 2007 era a única ligação entre La Paz e a região de Ungas, mais de 200 pessoas perdem suas vidas todos os anos nessa estrada. Ao explorarmos alguns dos lugares mais assombrados e intrigantes ao redor do mundo, somos levados a refletir sobre a natureza misteriosa e muitas vezes sombria de nossa história. Desde a misteriosa Catedral de São Jorge na República Tcheca, até os corredores assombrados do Sanatório de Raival nos Estados Unidos, e os eventos sinistros que cercam o Lago Karachay na antiga União Soviética, cada local carrega consigo uma aura de mistério e intriga.